Lucas 10, verso 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Recebeu o mestre em sua residência. Grife bem isso. Ela recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta é o personagem que recebe o mestre em sua casa. E o verso 40 diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, é bem verdade que a gente já ouviu várias ministrações sobre este texto, porque desde que iniciamos o ano, estamos aqui trabalhando esse tema. Mulheres de mente refinada, homens de mente refinada, irmãos de mente refinada. Uma mente refinada, como já ouvimos, diversas maneiras, diversas formas, é uma mente que está pautada na palavra do Mestre. Uma mente pautada, que se guia, que anda, que é conduzido naquilo que o Mestre ensinou, este terá uma mente refinada. E é interessante que não podemos olhar para ninguém e dizer aquela tem uma mente refinada, a não ser que convivamos com aquela pessoa. E a partir do convívio, nós perceberemos que ela ou ele tem a mente refinada, porque ele fala como Cristo fala, porque ele fala sobre o que a palavra de Deus nos fala. O modo de se comportar, o modo de andar, o modo de falar está pautado na palavra de Deus. E certamente a gente diz: esta é diferente, este é diferente, este tem uma maneira de falar que é diferente, é agradável, eu gosto de estar perto, de ouvir. E o texto escolhido para demonstrar uma mente refinada é o texto de Marta e Maria. E muitas vezes nós ouvimos: você deve ser Maria, você tem que ter a postura de Maria, você tem que escolher a melhor parte. Mas quando nós vamos ao texto, nós vemos que o mestre estava de caminho, estava passando por aquela cidade. E uma mulher por nome Marta é quem o recebe em sua casa. Quem recebe o mestre na casa aqui é Marta, porque o texto diz que
ela recebe em sua casa. Receber o mestre em nossa casa é oportunizar, é abrir a nossa casa, a porta do nosso coração, a porta do nosso lar, para que o milagre aconteça. Porque quando o mestre entra, algo vai acontecer. E este algo é determinante nas nossas vidas. É algo grandioso, é um milagre. Porque quando nós comparamos ao momento em que aceitamos a Jesus, naquele dia em que fomos tocados pelo Espírito Santo, naquele dia em que o Espírito de Deus fez a obra de convencimento, de arrependimento dentro de nossos corações, aconteceu ali o milagre da salvação. O Senhor Jesus entrou em nossa casa espiritual, trabalhou em nossa mente, nos fez reconhecer que era um único Deus, apenas um único Deus soberano, o Senhor Jesus. E ali o milagre da salvação aconteceu. E ali Marta recebe Jesus em sua casa. E era natural que Marta quisesse dar ao mestre e àqueles que o seguiam toda a receptividade necessária e que pertencia à cultura naquele contexto. Há estudiosos que dizem que ao receber alguém em casa era necessário dar 3 refeições. Imagine você receber alguém e preparar 3 refeições para aquelas pessoas. Fazia parte da cultura daquela época. E naturalmente, aquela que recebe em casa, toma para si a responsabilidade de fazer a recepção, se preocupar com a alimentação, se preocupar com a hospedagem, se preocupar onde iria sentar. E o texto diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria. Era irmã de Maria, era família de Marta, era irmã Maria. E naturalmente, elas, por serem mulheres, elas iriam se ater àquela receptividade a Jesus e aos demais. Abra o seu coração nesta manhã. Dê atenção ao que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Marta recebe o mestre em sua casa. E a partir dali, ela começa a se preocupar com a alimentação e o bem-estar de Jesus, o mestre e os demais. Marta, porém, o texto diz no 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Irmãos, o texto narra a história. Só que no dia a dia da nossa história, existem muitas nuances, muitas situações do dia a dia de nossa casa, que faz parte da nossa história. Naquele momento em que Jesus entra na casa, certamente Marta e Maria sintonizaram no que iriam fazer. Porém, em determinado momento, Maria assenta-se aos pés de Jesus para ouvir de Jesus os ensinamentos. E Marta continua nos afazeres. Todas as duas estavam dentro da casa no qual o mestre estava. Mas ali havia uma que decidiu se prostrar aos pés e outra que decidiu dar atenção às coisas de casa. E ambas vão nos dar ensinamentos de como proceder quando Jesus está na casa.
Se Jesus está dentro da tua casa, você tem que se preocupar com a casa. Porque a casa tem vários cômodos. A nossa vida tem vários cômodos quando a gente assemelha a uma casa. Mas a gente recebeu o mestre dentro de casa. E Marta ali começa a se preocupar com os afazeres. E Maria? Maria se preocupou em estar nos pés. Marta chega para Jesus. Eu acho que eu vou abrir aqui algo que Deus já tinha colocado em meu coração em outros momentos. Marta, ela vai questionar um mestre sobre a atitude de sua irmã. Marta não vai procurar Maria. Maria está aos pés. Marta chega a Jesus e questiona sobre o comportamento de Maria. A atitude de Marta, às vezes é questionável, mas ela vai questionar a quem? Ao mestre. O caminho que ela segue é correto, porque ela vai questionar aquele que tem resposta para dar. A resposta que ela talvez pudesse ouvir de Maria não fosse agradável ao seu ouvido. Porque quando a gente confronta o nosso irmão, não é um caminho que vai nos dar muito sucesso. Mas quando a gente chega e bota no altar, quando a gente chega e diz: olha, Senhor, olha, mestre, está acontecendo assim, assim e assim. Ele tem a resposta para nos dar. E essa resposta, por mais que difícil seja, ela surtirá em nós o efeito necessário. Porque estamos falando da palavra do Senhor. E é esta palavra que tem poder de fazer acontecer o impossível. E ela chega e diz: mestre, não te importas que Maria, minha irmã, me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela não chegou para Maria para brigar com Maria. Ela chegou para o mestre e disse: Senhor, fala com ela para que ela me ajude. Aí Jesus, com todo amor, com todo carinho, ele vai chegar e vai dizer: Marta, Marta. Essa expressão Marta, Marta, diz os estudiosos, que é chamando a atenção daquela pessoa. Aí ele diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa, tu estás afadigada, tu estás preocupada com muitas coisas. Irmãos, são coisas que acontecem conosco no dia a dia. Por mais que estejamos com o mestre dentro da nossa casa, a gente se preocupa com muitas coisas. Maria estava aos pés. Mas depois, na situação em que Lázaro está morto, Maria não correu diretamente ao mestre. Quem correu foi Marta. Então a gente percebe que Marta, ela tem uma atitude. Ela é uma mulher de atitude. Ela é um cristão de atitude. Mas ela não causa confusão, porque ela tem a atitude de levar para quem? Para o mestre. Algo que estava incomodando ela. Ela levou para o mestre. E o mestre? O mestre responde. De forma mansa, ele traz um ensinamento a Marta. Ele traz a Marta a atenção. Ele chama a atenção de Marta. Marta, Marta, eu estou aqui, Marta. Marta, eu estou dentro da situação.
Marta, é tua casa e eu estou dentro dessa casa. Tu me recebeste, tu me fizeste entrar dentro da tua casa, abriste a porta do teu coração. Deixa eu trabalhar. E enquanto eu trabalho, ensinando, fica atenta aos ensinamentos. Ele não disse, olha Marta, deixa tudo que tu está fazendo. Não, ele disse que Maria escolheu a melhor parte. E dela não vai ser tirada. Mas Marta precisava deixar a ansiosidade de lado. A preocupação de lado. Irmãos, esta semana o Senhor me fez presenciar algo que me fez refletir muito sobre a vida cristã. Porque a caminhada para nós que estamos limitados ao tempo, ela às vezes é longa. E ela requer uma espera. E a espera nunca é do jeito que a gente espera. Porque a espera, quando a gente é cristão, é colocar nas mãos do Senhor e aguardar os comandos dele. Mas a gente está habituado a agir da nossa forma. É isso que causa a preocupação. Quando a gente tira Jesus de cena e quer agir. Aí isso vai nos dar preocupação. Porque quando o Senhor chega aqui e diz, eu estou no controle, eu estou na frente e eu vou resolver, a gente se alegra. A gente se alegra, porque Deus está falando conosco diretamente. A gente está em um momento espiritual. Mas quando a gente sai daqui, chega em casa e se envolve no problema, a gente é tendencioso a querer falar, a querer agir da nossa forma. É ali que Deus quer que a gente diga, Senhor, tu me disseste que está na frente. Tu me disseste que estaria comigo todos os dias. Que tu vai guerrear as minhas guerras. Então, Senhor, eu não vou falar. Eu não vou agir. Eu vou sentar nos pés e vou aguardar. Marta tomou a decisão de reclamar com o mestre. E o mestre diz a ela, Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Não se preocupar, não se afadigar, não estar ansiosa, estar aos pés. Estar aos pés. E aí, voltando à cena que eu disse aos irmãos, eu presenciei um cristão assumindo que estava cansado. Não da caminhada, mas do vendaval. Cansado em meio às tribulações, mas confiante, mas cansado. E é algo difícil a gente dizer que está cansado. Mas às vezes está estampado em nossas faces o cansaço. Mas é nesse cansaço, é em meio a este cansaço, que o Senhor diz, eu estou contigo. É diante do cansaço que a gente se levanta e diz, eu vou à casa do Pai. É diante do cansaço que a gente se levanta e está aqui nas sextas-feiras. É diante do cansaço que a gente se ajoelha e ora. Se ajoelha e ora. Porque o Pai diz lá em Mateus 5, entra no teu quarto, dobra o teu joelho. O Pai que te vê em secreto, Ele te vê. Ele não é necessariamente te ouvir, Ele quer te ver. Te ver colocando aos pés dEle as tuas preocupações. Ele quer te ver confiando nele as tuas lutas. Ele quer te ver
confiando nele todas as batalhas da tua vida. E isso, irmãos, quando a gente fala, às vezes parece fácil, mas na prática se torna um pouco difícil. Mas é aí onde está a questão, a palavra. O que Maria estava escutando ali do mestre era a palavra. O que nós estamos aqui escutando é a palavra. E a palavra, ela faz, como eu já disse, o que ninguém pode fazer. Maria estava na sexta-feira, aos pés da cruz, vendo o mestre crucificado. Essa foi a visão que Maria teve. O mestre crucificado. Toda uma tarde, quase que um dia, ela viu o mestre crucificado. Quando colocaram ele no sepulcro, ele agora estava vendo ele deitado. Quando ela sai e volta de madrugada, ela está à procura do corpo. Ela estava à procura do corpo. Na quinta-feira, ela estava com o mestre. Na sexta-feira, ela estava vendo o mestre crucificado. No sábado, ela viu o mestre deitado. No domingo, ela corre atrás do corpo do mestre. O que ela viu, o que ela tentou enxergar, foi aquela situação. Uma situação de tristeza, de agonia, de falta. Mas quando ela chega lá no domingo, atrás do corpo, ela vê anjos. E ela não encontra o corpo. E aí uma voz pergunta: o que tu procuras? E aí ela diz, achando que estava olhando para o hortelão, um jardineiro, ela diz: estou procurando o meu mestre. Onde puseste o corpo do meu mestre? E quando o mestre chama ela pelo nome, Maria, aí ela reconhece a voz do mestre. E ao reconhecer a voz do mestre, ela grita, ela brada, Rabone, que quer dizer mestre. E ele diz a ela: não me detenhas, vai e avisa aos demais. Irmãos, muitas das vezes nós estamos olhando apenas o problema, apenas a situação, apenas a tempestade. E nós não nos ligamos que há um mestre que determinou pela sua palavra que não desampararia em nada. Ele diz que está à frente, cuidando de tudo. Mas a gente enxerga o problema. Em casa, irmão, em casa está uma bênção. Ora por mim. Em casa, irmãos, é para ser uma bênção, porque o mestre está dentro de casa. Dentro de casa nós temos a situação de duas irmãs. Família. Dentro de casa. Mas o Senhor hoje nos chama, nos convida a estar atento aos seus ensinamentos. Esqueça o problema e foque no resolvedor, no solucionador do teu problema, Jesus. E Jesus, o mestre, disse a Marta, Maria escolheu a melhor, a boa parte, e não lhe será tirada. Quando eu pego esse texto, não lhe será tirada, porque ela escolheu a melhor parte.
eu enxergo aqui uma promessa. Eu enxergo aqui uma promessa. Se você escolhe a melhor parte, não será tirado de você. E não será tirado o quê? O que você vai conquistar a partir do momento que você decide viver a melhor parte, a melhor coisa. Se você estar aos pés do Senhor, há ricas bênçãos de Deus para as nossas vidas. E isso não lhe será tirado. Ninguém vai lhe tirar do seu momento com Deus, das suas experiências com Deus, e nem vai lhe tirar as bênçãos que está prometida a você devido a esse seu comportamento. Como já foi dito, Salomão ofertou e Salomão recebeu. Oferte e você receberá. Esteja aos pés e você receberá. Porque tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. Isso é promessa, isso é palavra. Não é minha, não é dos irmãos, é do Senhor Jesus. E se Ele disse, está falado, está dito, Ele não volta atrás. Irmãos, quando lhe faltar tudo, se apegue à palavra. Se apegue à palavra. Porque muitas das vezes a gente chega aqui sem vontade de chegar. Mas quando a gente chega aqui, que ouve a palavra, a bateria é recarregada. O crente se enche, é renovado. E quem faz isso? A palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer você passar de uma margem para outra. É a palavra de Deus que vai fazer você progredir. É a palavra de Deus que vai fazer você criar as raízes. É a palavra de Deus que vai fazer você amadurecer. É a palavra de Deus que vai fazer você passar de nível, de estágio. Vai fazer você de necessitado servir aqueles que precisam. Isso quem faz é a palavra de Deus. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, irmã Jeane. Vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. E eu e você, o que é que a gente precisa fazer? Viver os planos de Deus tem para a sua vida. É isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho ensinado, é isso que eu tenho levado aonde quer que a gente chegue. O ano passado, eu estava aqui. Logo no início do ano passado, não estava ocupado em nada. A minha ocupação era levar meus filhos à escola. Saía, voltava, deixava, voltava. De repente, Deus abre uma porta de emprego. E eu ali estou empregado e agradecido a Deus porque Ele fez da maneira que eu esperava. Comecei a trabalhar. Daqui a pouco Deus abre outra porta. E eu digo, Senhor, e agora? Entrei pela porta. E agora estava trabalhando os 2 horários, 3 dias na semana. Agora, antes estava desocupado, agora estava ocupado. O Senhor restaura áreas da minha vida que me fez promessas nesse lugar aqui. Irmãos, eu sou resultado hoje deste trabalho aqui. Deus fez grandes coisas e está fazendo, irá fazer por causa desta porta aqui. Aí Deus não chamou o desocupado, chamou o ocupado. E aí agora eu estou ali bem ocupado. Bem ocupado. Mas Ele abriu as portas. A porta de quê? Da pregação. Onde? Onde eu trabalho.
onde eu trabalho. Eu não esqueço aqui quando aquela irmã de São Paulo, do interior de São Paulo, esteve aqui, uma menina pequenininha, veio agradecer a sua bênção, e ela disse, Deus abriu para ela 3 portas, 3 púlpitos, um na feira, um na caixa e outro no hospital. E ali, quando Deus abre uma porta para a gente, Ele está abrindo uma porta de pregação. É para você ir levando Jesus na sua frente, apresentando Jesus onde quer que você chegue. E ali estou eu, trabalhando, agora bem ocupado, e digo a você, muitas das vezes bem cansado. Mas o Senhor tem renovado as nossas forças. O Senhor tem nos feito caminhar, desgastado muitas das vezes, irmã Quitéria. Mas Deus nos faz caminhar. E não olhe para a quantidade. Olhe para a promessa. Porque você foi chamado por Deus para este tempo, para este momento, para este dia, para esta situação. E Deus pergunta, posso contar com você? Porque Ele nos coloca na situação de que, e agora? Eu vou contar com você? Mesmo sabendo das nossas forças, mesmo sabendo das nossas fragilidades, mesmo sabendo das nossas limitações, Ele nos indaga. E ainda nos dá força para chegarmos até aqui. Então tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Simplesmente precisamos estar na brecha. Maria estava na brecha. Marta, mesmo dentro de casa com o Senhor Jesus, estava afadigada, estava preocupada, estava ansiosa. É o que muitas vezes nos conforta. Porque a gente pensa, Senhor, agora eu vou sucumbir. Aí Ele chega e diz, não, meu filho. Não, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, olha, deixa isso e vem aqui para os pés ouvir. Quando eu li inicialmente, eu disse, Marta recebeu Jesus em sua casa. Mas quando a gente vai para o texto de João, que relata sobre a morte de Lázaro, quando Jesus narra, quando o texto narra, João narra, ele diz que Jesus entrou na aldeia de Maria. Para Marta era a casa, mas para Maria era a aldeia. Deus tem grandes coisas para quem escolhe estar aos pés dele. E lá em Betânia, perto da crucificação, quem era que estava dentro da casa? Lázaro, Marta e Maria. E Maria vai fazer o quê? O que ela sabia fazer: adorar, estar aos pés, quebrar um vaso aos pés de Jesus. Não existe segredo. Não existe segredo. O segredo foi revelado. O segredo é a palavra de Deus revelada. Existe disposição. Existe disposição. Nós precisamos ser Maria. Precisamos ser Marta. Para recebermos o que Deus quer para cada um de nós. Porque Ele tinha bênçãos na vida de Maria e tinha bênçãos na vida de Marta. Precisamos estar pronto para receber. E a gente só se apronta nos pés dele. Nos pés dele. Irmãos, era isso que Deus tinha para nós a partir desse texto no dia de hoje. Eu sei que pessoas foram abençoadas hoje por cada hino louvado, por cada mensagem pregada. Essa certeza quem nos dá é a palavra de Deus. Então tenha por base a palavra. Saia daqui de posse da vitória, porque a palavra de Deus já foi proferida sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.